com o Brasil em relação ao preço da energia da usina binacional de Itaipu. O presidente Lula tem dito o seguinte: o Brasil, como país maior, como país mais forte, tem que fazer concessões a países menores, a países mais fracos economicamente, se quiser liderar esse processo. A senhora acha que no caso da Bolívia e do Paraguai, o presidente Lula e o governo agiram corretamente? E a senhora gosta dessa premissa de um Brasil que faz concessões aos mais fracos? Eu gosto da premissa e acho que está correto de que você observar que existem assimetrias, não é? E na relação assimétrica que temos com esses países, obviamente que temos que ter um olhar de concessão, de construção. O Brasil tem uma posição de liderança no contexto da América Latina e não pode se colocar como sendo, enfim, o manda-chuva da América Latina. Na relação com a Bolívia, eu acho que o gesto do presidente Lula foi correto e na relação com os outros países também está correta nesse sentido. Eu acho que se nós queremos de fato nos constituir como liderança, temos que ter esse olhar cuidadoso de construir uma relação que faça concessões sem abrir mão dos princípios que devam favorecer sim os interesses brasileiros. Em hipótese alguma vamos abrir mão disso, mas sabendo que nós somos um país que tem uma vantagem econômica, social, política incomparável a esses países e, portanto, está correto ter um gesto de grandeza e de concessão com esses países. Senador, o Brasil decidiu construir uma aliança militar estratégica com a França. O Ministério da Defesa divulgou um documento no qual prega isso. E isso significa muitas compras militares. Uma compra militar importante são de caças para reaparelhar a FAB, a Força Aérea Brasileira. É um negócio bilionário. Na opinião da senhora, está correta a estratégia de uma aliança militar preferencial com a França? E a senhora, presidente, faria a compra dos caças Rafale em detrimento de outros caças que têm preço menor? Olha, o Ministério da Defesa, obviamente, que busca se fortalecer e se aparelhar adequadamente para cuidar do nosso território, dos nossos interesses, isso é legítimo. Obviamente que eu não tenho todos os elementos aqui para dizer, enfim, para julgar o processo que o presidente Lula está fazendo com a França, mas uma coisa eu já posso dizer de antemão, não é? Num governo, qualquer que seja, tem que ser transparente. E o processo não foi transparente, a votação se deu no Congresso de forma atabalhoada, foi feita uma votação de última hora, em que não houve tempo para o debate. Qualquer que seja o processo de relação, de escolha de parceria, no mínimo tem que ser transparente para saber se de fato essa é a parceria melhor e está sendo feito da forma mais viável. E na questão dos caças, a senhora está suficientemente esclarecida para aceitar a compra dos caças Rafale, se ela vier a ser confirmada? É isso que eu estou dizendo. Não temos os elementos porque não foi possível o debate no tempo certo. As coisas foram feitas a toque de caixa, podemos dizer, né? Obviamente que o Brasil tem o direito de se aparelhar. Nós somos um país com dimensão continental. Acho que um dos nossos maiores esforços é proteger as imensas riquezas naturais que temos, tanto do ponto de vista das nossas florestas, quanto da nossa zona costeira. O Brasil precisa estar devidamente aparelhado, mas inclusive numa outra visão de segurança, porque a gente trata a segurança no conceito clássico de que segurança se preparando sempre para a guerra com outro país em função de alguma coisa. A gente vive hoje um risco de segurança maior, que é a segurança ambiental global, em função das mudanças climáticas, e isso nenhum país está fazendo, e o Brasil teria todas as condições de liderar um processo como esse, rediscutindo inclusive a visão de segurança, porque ninguém está se candidatando para ser, digamos assim, o protetor do planeta em relação aos problemas ambientais. O Brasil, por ser uma potência ambiental, poderia fazer isso e até mudar o olhar para o conceito de segurança clássico que temos até hoje. Só para ficar mais claro, a senhora acha que não houve um debate suficiente em relação à aliança militar com a França ou com os caças? Os dois? Eu acho que nas duas coisas a gente precisa de um pouco mais de transparência, principalmente na questão dos caças, porque isso diz respeito a um processo dentro do Congresso. Mais um assunto de política externa que está incendiando os debates aí no Brasil. O presidente Lula tem tido uma posição de defender diálogo com o Irã, que é acusado pelos Estados Unidos de querer a tecnologia atômica para fim militar, para ter a bomba. A senhora acha que o Brasil age certo ao propor um diálogo com o Irã? Se você fala em termos de diálogo, obviamente que ninguém pode ser contra o diálogo.
Agora você tem que ver os aspectos de oportunidade e conveniência. O Brasil é talvez a única democracia que esteja nesse diálogo, nesse momento, e aí temos que pensar se isso está sendo oportuno e conveniente, quando nem a China e nem a Rússia o estão fazendo. Estão preocupados com o que está acontecendo lá, porque lá nós temos também processos de cercear a liberdade, pessoas estão sendo presas, pessoas estão sendo inclusive executadas. Então, o diálogo, obviamente, que todos somos favoráveis. O problema é que são feitos gestos e que esses gestos, com certeza, estão favorecendo, no meu entendimento, um país que nesse momento é motivo de preocupação, inclusive para a França, que o presidente Lula tem uma relação muito próxima com o presidente Sarkozy. Alguns analistas dizem que o presidente Lula está sendo ingênuo, porque o Irã quer tecnologia para fim militar. Enfim, essa é uma discussão que vai ser dada. A senhora acha que um país como o Irã tem direito a ter acesso à tecnologia atômica para produzir uma bomba atômica ou não? Porque Estados Unidos tem, a Rússia tem, a Índia tem, o Paquistão tem. O argumento do Irã é, por que os outros têm e eu não posso ter? Se eu vivo aqui numa região conflagrada, eu também tenho inimigos. Nós temos um tratado de não proliferação. Isso, você conseguiu melhor do que eu. Não, também. Né? Isso. E o Brasil, enfim, assinou esse tratado. O Brasil tem uma posição de que não devemos utilizar, né, o enriquecimento de urânio para qualquer outra finalidade que não seja para fins pacíficos. E a humanidade não suportará mais, não é, que continuemos nessa mesma trajetória suicida para a humanidade. Portanto, um país que tem problemas em relação à democracia, um país que cada vez mais se coloca no sentido de não respeitar direitos humanos, não é? Cada vez mais vai se tornando menos confiável para processos como esse. E o Brasil, que, enfim, tem uma posição de não uso para armamento, para fins bélicos, não tem nenhuma razão para fazer coro com esse discurso, enfim, do presidente Ahmadinejad. Agora um pouquinho de política ambiental. Como é que a senhora avalia o papel do Brasil em Copenhague? A senhora disse que o Brasil poderia liderar muito mais um processo nessa área ambiental. O presidente Lula foi a Copenhague, tentou, a gente viu que os Estados Unidos e China melaram ali uma tentativa de acordo. A senhora acha que o Brasil agiu bem ali ou teve aquém do que poderia ter feito? O Brasil agiu bem em alguns aspectos e teve aquém do que poderia ter feito. Agiu bem em alguns aspectos porque 4 meses antes o Brasil de ir para Copenhague era contra ter metas. O Ministério do Meio Ambiente trabalhava muito fortemente para que tivéssemos metas, a sociedade civil trabalhava para que tivéssemos metas e o governo continuava com o velho diapasão de que somos beneficiários do princípio da responsabilidade comum para indiferenciados, mas no fundo não querendo assumir responsabilidades com metas. Graças à pressão de empresários, graças à pressão da comunidade científica, dos movimentos sociais e o trabalho do Ministério do Meio Ambiente, e a conjuntura política favoreceu que o Brasil fosse para Copenhague com metas. Uma coisa boa que aconteceu foi a República ter se mudado de uma hora para outra para Copenhague. Todas as lideranças, né, houve um despertamento aí, um avivamento da questão ambiental e todos estavam em Copenhague. Isso foi positivo, foi bom. O presidente Lula chegou a adiantar sua ida para Copenhague em 24 horas, porque sentiu, me parece, que havia um processo negocial ali que não estava sendo adequadamente conduzido, pelo menos até o momento em que ele pela ministra Dilma Rousseff, deveria ter sido oponente aí na eleição. Deveria ter sido conduzido a 3 mãos. Eu não tenho uma posição contrária de que a ministra deveria ir para Copenhague. Ela é chefe da Casa Civil, o presidente Lula nomeia para o que ele achar que é melhor. O erro é se você fizer disso algo que está colocando, digamos assim, em risco a vida do planeta, tantos interesses, não é, intergeracionais aí colocados, fazer disso uma politização pensando na disputa interna do Brasil. Isso sim seria um erro, mas estarmos todos lá é muito bom. Um outro erro cometido é que existem as pessoas que tratam do mérito do processo de negociação. E quem cuida do mérito é o ministro do Meio Ambiente, o ministro de Relações Exteriores e o ministro de Ciência e Tecnologia. Não tem nenhum problema ter uma liderança política, desde que devidamente calçada por as pessoas que entendem do processo negocial, que não é um processo
processo fácil. Então, o Brasil chegou lá com a posição de ter metas, ele fez um gol, porque os países que estavam na retranca, tanto desenvolvidos quanto emergentes, eles ficaram numa situação difícil, que o Brasil criou um constrangimento ético. O segundo passo, na hora da discussão da meta global e de viabilizar os recursos. Aí a posição do Brasil é de que não íamos aportar recursos, aí fizemos um gol contra. Senadora, eu vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Marina Silva.